Olá galera, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá na hora de mais um pouco de física. Hoje o assunto é termometria, escalas termométricas. Vamos trabalhar hoje com o conceito de temperatura e com o conceito das escalas e trabalhar um pouco as relações matemáticas envolvidas no processo. Mas para começar, vamos conversar um pouquinho sobre esse instrumento. O que é isso? Instrumento que nos dá noção de calor, frio, quente, medida de alguma coisa. Observamos aqui números, uma escala. Então, que instrumento é esse? Que instrumento é esse? É o mesmo instrumento que vai nos dar noção de um número, vai nos dar noção de estado febril, vai nos dar noção de percebermos se estamos febril ou não. Que número é esse? O que isso nos quer dizer? E esse instrumento? Que instrumento é esse? Todos eles são os mesmos instrumentos. São iguais. São termômetros. Esse aqui é o termômetro de Galileu, que vai nos dar noção de temperatura, igual aos outros dois, que vai nos dar noção de quente e frio, mas baseado em uma outra grandeza física. Então aqui nós temos três instrumentos, onde aqui nós vamos relacionar um número, uma temperatura, a uma dilatação de uma coluna de mercúrio, ou seja, à medida que isso esquenta, que isso esfria, no nosso popular, o que nós vamos ter? Uma coluna de mercúrio, essa vermelhinha, subindo mais, descendo mais, e associada a ela um número. É isso que nós temos. Nesse aqui, o que está relacionado com quente e frio? Está relacionado com quente e frio, a bolinha subir, a bolinha descer, uma relação entre uma força peso e uma força empuxo por conta de uma densidade. Agora, em ambos, nós temos essa relação numérica associada a uma dilatação, a uma força empuxo, variando de acordo com a densidade. E isso aqui são relações em que nós comparamos grandezas físicas a fenômenos de modo que o ambiente, o corpo que vai tocar, vai entrar em equilíbrio quê? Térmico com essa peça. E o equilíbrio térmico está associado a isso que nós vamos relacionar agora. Certo? Então, de uma maneira mais formal, de uma maneira mais trabalhada em livros, o que é a nossa temperatura? A temperatura vai ser essa grandeza que vai nos dar um número, uma escala, onde nós vamos associar o quente e o frio. Ela, para nós, inicialmente vai medir o quê? Vai medir o grau de agitação das moléculas. Entender o seguinte, historicamente, isso aqui está fora de ordem, porque quando Celsius e Fahrenheit montaram as suas escalas, o conceito de molécula ainda não existia. Então, eles fizeram o que nós mostramos mais ou menos o que acontece com os termômetros. Comparações com fenômenos físicos, associando a eles números. E a partir daí, criando equações, trabalhando matematicamente, o que para a gente vai interessar, por exemplo, nos exercícios. Certo? Então nós vamos aqui fazer a primeira comparação. Se nós começarmos a associar isso aqui a grau de agitação, vamos pensar num exemplo bem simples. Vamos pensar em água a 1 atm. Sólido, líquido e gasoso. A água, fase sólida, nós temos, por exemplo, a menos 10 graus Celsius, líquido a 20, gasoso a 120. Nível do mar. O que nós podemos entender aqui? Forma e volume. Um bloquinho de gelo, um cubinho de gelo a menos 10 tem forma definida e volume definido. Água a 20 graus Celsius na fase líquida, forma não definida, mas o volume definido. 1 litro de água é 1 litro de água. A 120, nem forma, nem volume definido.
Então nós vamos associar isso aqui a o grau de agitação das partículas. Quanto menor for esse grau de agitação, mais próximo disso aqui, forma e volume definidos, eu vou estar. Então, se a minha agitação molecular está grande, eu começo a ter uma força de ligação menor, uma energia potencial de ligação menor, e eu vou galgando do sólido para o gasoso. E eu vou associar isso números. Um número maior, 120, maior do que 20, maior do que menos 10. Quanto maior esse número, quer dizer que eu tenho um maior grau de agitação dessas moléculas. Ok? Então esse é o nosso padrão mais científico nos exercícios, quando nós trabalhamos, por exemplo, com alguns exercícios mais teóricos. Agora, isso aqui só vai ser matematizado, equacionado lá na frente quando nós formos trabalhar com gases ideais e podemos calcular, conseguimos identificar a energia cinética das partículas dentro do modelo atômico. Tá? As escalas termométricas mais utilizadas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. As escalas termométricas Celsius e Fahrenheit são baseadas em o que nós chamamos de pontos fixos. Quais são os pontos fixos que nós vamos trabalhar? Ponto em que o gelo derrete e a água ferve. A água fervendo, ponto de ebulição da água. Para Celsius ele escolheu 100 e para o gelo derreter, o 0. Então, ponto de fusão ou ponto do gelo. Ponto de ebulição ou ponto do vapor. Para Fahrenheit, esses valores 212 e 32. Inicialmente nós vamos simplesmente dizer aqui que eles escolheram esses valores aleatoriamente. Aqui nós temos 100 unidades. Separação entre esses dois elementos. E aqui nós temos 180 unidades de separação. Ok? Na escala Kelvin nós vamos ter 273 e 373. Entender que essa escala aqui já é uma escala mais científica, chamada de escala termodinâmica e escala absoluta. Aqui também nós temos 100 unidades. Hoje nós não temos muita preocupação, nós não vamos ter muita preocupação em definir, trabalhar conceitualmente, com mais formalidade, a escala Kelvin. Hoje nós vamos usar os padrões matemáticos para isso. Relação entre escalas. C, F. Vamos seguir o seguinte padrão para nós montarmos a primeira equaçãozinha dentro do que nós vamos entender como resolução de exercícios. Então vamos lá. C menos 0 está para 100 menos 0, assim como F menos 32 está para 212 menos 32. C menos 0, vamos logo organizar, né? C está para 100, assim como F menos 32 está para 180. Simplificando por 20, nós temos a equação mais utilizada pelos alunos, que aparece nos materiais didáticos. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Legal? Essa equaçãozinha é a primeira equação que nós vamos desenvolver numa metodologia, né, num raciocínio matematizado mais simples, onde nós fazemos a proporção. Ok? Nos exercícios, nós vamos usar isso, mas eu vou fazer as funções, vamos trabalhar os gráficos e vamos montar, usar outras ferramentas matemáticas para você também trabalhar os exercícios. Se nós fôssemos montar aqui entre Kelvin e Celsius, que nós vamos também utilizar bastante, como é que ficaria? K menos 273, 373 menos 273. Então ficaria C menos 0, 100 menos 0. C menos 0, 100 menos 0. Está para K menos 273, 373 menos 273. Então, simplificando o 100 e o 100, C é igual a K menos 273. Então, as duas equações, as duas relações matemáticas mais utilizadas nos exercícios. A partir dessa
metade para frente, nós vamos trabalhar um pouquinho alguns exercícios. O objetivo aqui é esse, trabalharmos exercícios, as resoluções, métodos gráficos, aplicação de equações, como nós vamos interpretar o exercício, desenvolver o efeito matemático dentro dele, toda a resolução matemática e ao final dar a resposta, trabalhar o conceito físico. Ok? Então vamos para o primeiro exercício na sequência, acompanhe. Sugestão, dê um pause no seu vídeo, acompanhe o exercício. Se você já o imprimiu, acompanhe também já lá no seu papelzinho. Ok? Então vamos para a resolução do primeiro exercício.